Então o que ele quer dizer é que como um timbre soa na sala, não importa. O som que você ouve na frente do amplificador não faz diferença. Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou fazer mais um react aqui a esse canal aqui do Jim Lill. Ele fez uma série de vídeos aí sobre o que influencia no timbre da guitarra e de onde vem o timbre. Eu já fiz um react de 2 desses vídeos, vai estar o link aqui embaixo se você quiser ver depois. Um é sobre amplificadores e o outro eu não lembro sobre o que é. Mas enfim, esse eu acho que é o mais legal de todos eles. É realmente muito legal esse vídeo, então fica até o final que eu acho que vale a pena. Mas antes, se inscreve aí e deixa o like, beleza? Valeu. Bora lá. Nossa, ficou alto no vídeo dele mesmo, tá? My name is Jim. I'm a musician in Nashville, and I'm pretty sure I've Falou que o nome dele é Jim, ele é músico em Nashville. the one thing every influential guitar tone has in common. E ele tem quase certeza que ele descobriu a única coisa que todo timbre de guitarra influente, os timbres mais famosos e que influenciaram outras pessoas, a única coisa que eles têm em comum. A única coisa. E cara, esse vídeo é muito legal. About a year ago, I was confused by all the conflicting opinions out there about guitar tone. Falou que um ano atrás ele estava confuso sobre todas as opiniões So I sobre de onde vem o timbre da guitarra. started from scratch. Então ele começou a procurar Tested a bunch of things myself. e testar um monte de coisas por ele mesmo. And whenever I'd talk to my friends about the tests I was doing, I kept getting asked, but what does it sound like in the room? E toda vez que ele perguntava falava com algum amigo sobre os testes que ele estava fazendo, But what does it sound like in the room? e as pessoas perguntavam, mas como isso soa na sala? Tipo, não na gravação, na sala de verdade, ali na frente deles. So I thought about that question. Então ele começou a pensar sobre essa questão. Eu não sei se deu pra entender, mas o que ele quis dizer, ele mostrava o timbre para as pessoas, sobre os testes que ele estava fazendo, testando amplificador e guitarra. Só que no final todo mundo perguntava, a pessoa estava ouvindo o áudio gravado, né, e não o áudio ao vivo. E todo mundo perguntava como que isso soa ao vivo, como que isso soa aí na sua sala. Então é isso que ele quis dizer ali. Bora lá. Since I was 13, I've been plugging guitars into amps in rooms and playing. Desde que ele tem 13 anos, o que ele faz? Ele colocava a guitarra no ampli dele, na sala, e tocava a guitarra ali com o ampli na frente dele. An influential player's part note for note and still sound nothing like it because my tone was different from the influential player's tone. E que toda vez que ele fazia isso, o timbre dele estava diferente do timbre eles chamam de influential player, né? Do guitarrista famoso que ele estava ouvindo o timbre. Quando ele estudava e tal, o timbre nunca ficava igual, estava sempre diferente. So I tried to learn more. Então ele tentou aprender mais. Reading magazine articles, Ele começou a ler revistas sobre isso, going to forum sites where começou a ler about tone and os fóruns, o que as pessoas falavam nos fóruns about tone. e no YouTube. Ended up in a horrible cycle of not sounding like I wanted, finding out about different pieces of gear that would add clarity or punch or E no final, sounding like I wanted, ele não conseguia chegar no timbre que ele queria. and finding out about different pieces of gear that would add clarity or punch or warmth or fullness to my tone, selling stuff to get it. Falou que ele trocou as coisas, ele ficava tentando chegar no timbre mais... Aqueles nomes que a gente dá, mais cremoso, mais claro, enfim, etc. Or punch or warmth or fullness to my tone, selling stuff to Mais claro não, mais transparente, né? Um timbre mais transparente. Mas ele trocou de equipamentos e tudo mais e nunca chegou num resultado my tone was good legal. in moments where I felt like my tone was Falou que às vezes o timbre dele ficava legal, às vezes ficava ruim. even if it was the same guitar through the same pedals in Mesmo quando era a mesma guitarra, no mesmo ampli, na mesma pedaleira, às vezes ficava ruim e às vezes ficava bom. with all the knobs in the same spots. The Aí com todos os knobs na mesma posição. sound I was Basicamente o mesmo setup e um dia era bom e outro dia era ruim. hearing in the room sometimes made me happy and some E o som na sala, ou seja, o som... O que ele quer dizer com o som aqui na sala é o som no lugar onde ele tá com o amplificador. Então, o som ali ao vivo às vezes agradava ele e às vezes não. make me happy. So I had to zoom way out, clear my mind of every preconceived notion I had, and ask myself a very simple but very important question. Então ele falou que ele deu ali um zoom out, tipo um zoom out, ele olhar mais de longe, tentar limpar a mente, esquecer tudo que ele sabia sobre timbre e começar do zero a repensar sobre isso. Of every preconceived notion I had, and ask myself Tentar ficar sem qualquer preconceito que ele tinha sobre timbre. a very simple but very important question. What do I think is Então ele voltou pro básico e fez a primeira pergunta, que é o que eu penso que é um bom timbre de guitarra and how did that tone get made? e como esse timbre foi feito. Everybody has their favorite guitar tones. Bom, ele falou aqui que todo mundo tem um Want to start guitarrista favorito que fez você começar a tocar, que fez você se inspirar e que você gostava do timbre dele. the key playing. So let's name those. What were those actually?
If someone asks me what my favorite guitar tone is, I'm not going to say a 100-watt Plexi Marshall, or a vintage Blackguard Telly, or any other... O timbre favorito dele não vem de um Marshall ou de uma guitarra. O timbre que ele gosta de escutar e o que inspirou ele foi o timbre de um álbum específico. Physical object. No caso, esse CD aqui e outro CD do Brad Paisley. City, or the outro solo of Stupid Boy. Ou desse outro cara que eu também não conheço. By Keith Urban. My favorite guitar tones aren't objects I've read about, they're sounds I've heard. Os timbres favoritos dele de guitarra, os timbres mesmo, não é tones, não vem de objetos inanimados, ele falou, né, que é a guitarra, ou o amplificador, ou a pedaleira, ou um pedal. Os timbres favoritos dele vem de um álbum, né? Que é uma coisa muito simples que eu nunca tinha preparado pra pensar. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, uau. In fact, when I think about it, all of my favorite guitar tones I've ever heard throughout my life, whether I heard them on the radio, or TV, or... Todos os timbres que ele escutou na vida inteira, num rádio, numa fita cassete, esqueci o nome daquilo, num vinil. Or CD, or iPod, or Spotify, or YouTube. Ou em qualquer lugar que ele já tenha ouvido aí. All of those tones were recorded. Todos esses timbres foram gravados. That's how I was able to hear them. E é assim que a gente ouve eles, né? So all of those amps, quiet or loud in the room at the time, were mic'd. Então, todos os amplificadores, baixos ou altos, eles são sempre microfonados. Went through a preamp that was turned up or down. E é ligado num preamp. Then mixed on fader. É mixado. Everything else. If the amp was quiet, the preamp or faders went. Falou que se o amp é baixo, a gente aumenta o pré ali da onde a gente vai gravar, né? Se for uma interface ou antigamente naqueles prés ali de estúdio. Up. If the amp was loud, se o amp for maior, a gente compensa aquilo para deixar mais baixo. The volume of the amp in the room was corrected for and made irrelevant. And it was only the tone coming from the amp through the microphone that No caso, o único som que importa é o som que está chegando no microfone. I ever got to hear. But not live shows, right? Actually, yes, live shows too. E daí se você perguntar, mas no show de verdade não, a gente escuta o ampli. E não, no show de verdade a gente também escuta o ampli microfonado. É um detalhe, não é só o ampli, é o ampli microfonado. Along with most living people, young enough that every concert I've been to had a PA system. Falou que todos os concertos concertos é shows, né, em português, que ele já foi, eram os amplis saindo no PA, né, e nunca o som do ampli de verdade. Meaning all of those amps, quiet or loud in the room at the time. Então, todos aqueles amplificadores baixos ou altos na sala were mic'd, went through a preamp that was turned up. Entravam em um preamp, then mixed, eram compensados, o ganho era compensado, on faders to mixado everything else. E saía no PA. If the amp was quiet, the preamp or faders went up. If the amp was loud, the preamp or faders went down. The original volume of the amp in the room was corrected for and made irrelevant, twice. And it was only the tone coming from the amp through the microphone that I ever got to hear. Everything I've loved that has ever hit my ears was the Ele basicamente repetiu a mesma coisa ali. tone the Que o que importa é o timbre que chega no microfone, né? microphone picked up from the Que sai do microfone, na verdade. guitar amp. Everything any of us has loved that has ever hit any of our ears was the tone the microphone picked up from the Basicamente, o timbre de guitarra que você gosta, que você ouviu a vida toda, não saiu de um ampli. Não era você na frente de um amplificador. Mas, se você tem como referência guitarristas famosos e tudo mais, o timbre que você gosta, ele veio de um microfone. guitar amp. Essa é a parte mais... E é tão óbvio, né? Mas é muito interessante isso. Thinking, if every tone anyone has ever loved was on radio or TV or vinyl or cassette or CD or iPod or Spotify or YouTube or the memory of a live show, and all of those tones went through a microphone, Todos esses timbres vieram de um microfone. an electric guitar's sound in the room doesn't matter. Então, o que ele quer dizer é que como um timbre soa in the room, na sala, não importa. Não é que o amplificador não importa, não é isso que ele está dizendo antes, que você vem criticar. Ele está dizendo que o som que você ouve na frente do amplificador não faz diferença, porque o que as pessoas vão ouvir é a gravação daquilo que vai ter passado pelo microfone. Então, é isso. Vamos continuar o vídeo. And you're right. Critica no final. An electric guitar's sound in the room doesn't. Então, esse som que você ouve na frente do amplificador não importa. That isn't what we hear, and that isn't what we've ever heard. Isso não é o que você ouviu em todos os timbres da sua vida, de famosos e de álbuns. Unless your favorite tones came from across the floor at Guitar Center. A não ser que seu timbre favorito venha de um Guitar Center, né? De uma loja de guitarra com um cara tocando. Não é essa a sua referência de timbre. Electric guitar's sound in the room not only doesn't matter, it can't matter. You don't even have the ability to care how my Anderson Telly sounds through my vintage Fender in my bedroom or basement because I can't show you unless I record it. Ele falou que você nunca vai saber como a tele dele específica, aquele modelo ali que deve ser um modelo desejado pela galera, desculpa, não conheço, ligada num Fender, na sala dele você nunca vai ouvir esse timbre. O que você vai ouvir é a gravação desse Fender ali no quarto ou na sala dele. Through a microphone. Que vai passar por um microfone. Agree, send me your favorite unrecorded guitar tone.
Se você discorda dele, é pra você mandar pra ele o seu timbre favorito de guitarra que não foi gravado. So, this is what my guitar tone Essa cena é muito boa, ele colocando unless I record it. a caixa na frente do amplificador. If you disagree, send me your favorite unrecorded guitar tone. So, this is what my guitar tone sounds like in the room. Então agora ele vai mostrar pra gente como que a guitarra dele soa in the room. Como que a guitarra soa na sala dele nesse exato momento. And Sim. this is what my guitar Tá mudo mesmo, tá? De propósito. tone sounds like when recorded with a microphone. E agora a gente vai ouvir o som quando gravado por microfone. If it isn't recorded, it doesn't exist. Se não foi gravado, não existe. This fundamental misunderstanding about guitar tone is why I was chasing my tail for such a long time. Essa confusão, e uma das coisas mais fundamentais do timbre foi o que ele fez ele Guitar tone is why I was ficar dando volta sobre timbre de guitarra durante toda a vida dele. chasing my tail for such a long time. I was trying to magically make the tone that came out of the amp and hit my ears wherever I was in the room sound as good as the tone in a recording I liked. Ele sempre quis que o timbre que ele ouvia no amplificador na frente dele na sala, ali no quarto onde ele estava, fosse igual ao som que ele ouvia gravado. Or worse, in my memory of a recording I liked. And Ou, when I play, my ou pelo menos como era gravado na memória dele, né, o timbre. Ele ouviu e, enfim, acho que deu pra entender. opinion of my tone wasn't objective, without even realizing it. And when I'd play, my opinion of my tone wasn't objective, Quando ele tocava, a opinião dele sobre o timbre dele não era objetiva. without even realizing it, my opinion of my tone depended on where the amp was set up, where I was standing, which way my head was facing, if I was moving around, what I had to eat that day, what my last dinner was Assim, a opinião dele sobre o timbre, dependendo de onde ele estava em relação ao amplificador, standing. era perdida, porque se ele tivesse de pé, se ele tivesse sentado no show ao vivo ali, onde o ampli dele não estava gravado, se você quem já tocou com o ampli ao vivo sabe que se você ficar na frente o timbre é outro, se você ficar perto o timbre é outro, se você ficar de um lado vai ser completamente diferente, e é por isso que às vezes o timbre dele agradava e às vezes não, né? Which way my head was facing, if I was moving Pra onde a sua cabeça está apontada, se está assim ou tá assim em relação ao ampli, sabe? Se você está tipo de lado para o amplificador ou de frente. around, what I had to eat that day, what my O que ele comeu naquele dia, last interaction with a girl was like. a última interação dele com a namorada. But I didn't do anything to actually evaluate Tudo isso influenciava em como ele ouvia o timbre, mas ele nunca gravou para ter certeza. and be responsible for what sound was coming from my gear and going through the mic. Não é nem que ele nunca gravou, Evaluate and be ele nunca conseguia avaliar isso, né? Não responsible estava for gravado. what sound was coming from my gear and going through the mic, the sound everyone else was hearing me make. So I changed. Instead of leaning on my arbitrary experience with gear, I started Ao invés de confiar na experiência arbitrária dele, ou seja, na pura experiência dele, sem ter certeza, porque é só aquela referência de tom que você tem na sua cabeça, tipo, ele tentou tornar as coisas mais objetivas, e a única maneira de você tornar mais objetivo o que importa no timbre não é você ouvindo o som na frente de um ampli ou testando o pedal ao vivo, é você gravando aquilo para você poder comparar e ter uma referência objetiva do timbre, não uma referência não objetiva. experience with gear, I started recording A/B tests. Então ele começou a gravar testes AB, And I could listen to a before and after back to back with no gap and see how different e com os testes AB ele conseguia provar objetivamente o que influenciava e o que não influenciava um timbre. a piece of gear was from what I already had. And a lot of what I heard in these E os outros dois vídeos são sobre isso, sobre esses testes, alguns desses testes que ele fez. tests went against what I thought common knowledge was. But what I heard was real. I had audio proof that that's what it really sounds like when you do that. It made me realize Ele that teve uma prova real do que realmente faz diferença. easily A/B test two things at home is a Tudo isso graças aos testes AB, que é você gravar aquele timbre, tipo, se um pedal é bom ou não, você grava ele, você compara com outro pedal e você vai ter certeza, mas não tocando ao vivo, tipo, toquei nesse pedal aqui, achei o timbre legal e daí toquei outro pedal, sei lá, esse clone do Tube Screamer é uma porcaria, eu gosto mesmo do som do original que é completamente diferente, mas se você não gravar isso, você não vai ter certeza. Não gravar e comparar, né, fazer um teste AB, você não vai ter certeza disso. relatively new thing, and pioneers of the guitar gear industry probably didn't have tape machines or ADAT machines right at their workbench. They were E ele falou que a maioria dos timbres dos livros, é isso? industry probably Do que tinha conhecimento sobre timbre, nenhum deles citava a questão mais importante, que é have tape machines or a gravação. ADAT machines right at their Microfone. workbench.
They were probably kind of like me as a kid, where my opinion of something, like guitar strings for example, was formed by having a set of strings on my guitar, playing them, changing them, then playing the new strings and comparing how the new strings sounded to my memory. Ele citou o exemplo das cordas, que a referência de um bom timbre de corda era o timbre que ele tinha quando a corda estava na guitarra. Daí a corda ficava velha, ele tirava da guitarra, trocava e colocava uma nova, e pra ele a referência era só da cabeça dele, era completamente melhor, mas ele nunca tinha gravado pra ter certeza se o timbre mudava. Of how the old strings used to sound. And since then, I've figured out that I can't accurately remember how something sounds much longer than about 5 seconds. Ele chegou à conclusão que ele não consegue lembrar como uma coisa realmente soa depois de 5 segundos. Tipo, você ouviu aquele timbre, 5 segundos depois a sua referência daquilo já foi completamente perdida. A não ser que você grave. E agora ele está perguntando aqui qual dos dois tem mais médios. And it takes a lot longer than 5 seconds to change strings, or... E leva mais de 5 segundos para trocar as cordas da guitarra. Ou... Ah, entendi o teste aqui. Ele mostrou o timbre para você, deu 5 segundos e ele tocou de novo e ele quer saber agora se você sabe qual tinha mais médio. E, enfim, se você ouvir na ordem assim, vamos ver. New strings sounded to my memory of how the old strings used to sound. And since then, I've figured... Agora ele vai dar 5 segundos. Remember how something sounds much longer than about 5 seconds. And it takes... E ele quer saber se você sabe qual dos dois tinha mais médios nessa referência aí de 5 segundos a mais. 5 segundos de diferença entre ouvir um timbre e ouvir outro. A lot longer. E daí você vai voltar ao vídeo e vai comparar ali, enfim, Than ver se você sabe a diferença. Seconds to change strings, or... E no caso leva mais de 5 segundos para você trocar as cordas de uma guitarra ou para você trocar de amplificador. Então você nunca vai conseguir comparar dois amplis ao vivo, porque a sua referência de timbre vai se perder a partir do momento que você for testar um outro ampli e você já esqueceu o timbre do ampli antigo, de verdade. A única maneira é gravando, um teste AB. Tubes, or pickups, or speakers. Isso serve para qualquer coisa, para diferentes guitarras, para diferentes amplis, para diferentes pedais, para diferentes falantes ali no caso. Or do almost anything. Trocou o cabo da guitarra, passou mais 5 segundos e a referência perfeita daquele timbre já foi perdida. So I started doing the work and building up a library of A/B tests and making videos that just explained what I did and then showed the audio and put them on YouTube Então ele fez for anybody to vários vídeos explicando o que ele fez e tudo gravado. watch and listen to. But even still, some of my friends will watch one of my videos and say, E agora ele vai falar, mesmo assim, alguns amigos deles viram os vídeos deles e falaram legal, mas faltam algumas coisas aí. but YouTube compression mangles the audio quality, so I Legal, mas o áudio do YouTube comprime, o YouTube, ele comprime o áudio. Então eu não consigo falar como de verdade, não consigo ter uma referência real do timbre por causa da compressão do YouTube. can't tell what the tone actually sounds like. And this would be a very serious problem. E isso é um problema muito sério, segundo If ele. YouTube compression mangles the audio to the point where people can't tell what the things I do actually sound like, Se o áudio do YouTube comprime as coisas ao ponto das pessoas não saberem, não puderem dar opiniões sinceras daquilo por causa da compressão do áudio, then that would undercut everything I've been doing. então tudo que ele fez não faz sentido. I have spent a lot of time working with the uncompressed audio, and I always watch the video on YouTube before hitting publish, and I never noticed my audio being mangled. Ele falou que ele nunca notou essa diferença na compressão, porque ele editou os vídeos sem compressão e no YouTube ele não sentiu essa diferença. I do remember reading about how YouTube converts audio to AAC format. Ele está explicando um pouco sobre a compressão do YouTube. Perceptual encoding that splits the audio into separate frequency bands and for any given chunk of time assigns an appropriately Ele está mostrando como o YouTube comprime o áudio. sized bitrate to each frequency band, prioritizing info that will be audible and spending fewer resources. Basicamente o YouTube comprime o áudio de uma forma que só as frequências que a gente realmente ouve ficam ali, para ter menos informação e o arquivo ficar mais leve, ou seja, aquelas frequências que a gente não ouve e... Enfim, o que o nosso ouvido não consegue captar na realidade, ele exclui do áudio. Info that won't be audible because of the phenomenon where our basilar membrane is curled up inside our cochlea and Por causa de algum fenômeno aí, ele está explicando exatamente go deeper into the como é na prática. spiral, and when part of the membrane vibrates from a loud sound, the areas directly around it become less sensitive to softer sounds, so Então a gente fica menos sensível para algumas frequências. sound quality would be minimally affected if the nearby frequency bands with the soft sounds were allotted fewer bits than the frequency bands with the loud sounds in the time frames when the loud sounds were occurring. But I might be remembering that wrong, and all of that is just words anyway, and even if the words sound smart, No final são só palavras, when the subject is segundo ele. audio, the only evidence that matters is audio, and I can't Quando
quando o objetivo é o áudio, a única evidência que importa é o áudio. Show you uncompressed audio in this video because this Ele falou que ele não consegue mostrar o áudio sem compressão no YouTube, is itself a YouTube video. But I can put a bunch of comparisons of mas ele subiu os áudios sem compressão no site dele pra você ir lá testar. compressed versus compressed audio on a page of my website, Pra você testar os áudios comprimidos versus os sem compressão. where I have another video that guides you through what everything is so you can E ele tem um outro vídeo mostrando exatamente o que é cada coisa, então se você tá curioso pra ouvir os áudios dos testes sem compressão, você vai lá. and decide for yourself how much YouTube could there Então ele resolveu esse primeiro problema. that. But Jim, what about room mics? Daí, o segundo problema, mas Jim, por que você não usou microfones de sala, né? Microfones pra sala. So I'm lucky enough to be friends with the guy that mixed my favorite music, and I have first-hand evidence that on that particular music, any electric guitar parts during tracking or overdubs were close mic'd only. The signal chain for JT, E ele falou que ele tem alguns amigos e The audio, but basicamente ele conhece o cara que produziu o disco favorito de guitarra dele, do timbre mais legal, e esse cara disse I que have first-hand evidence that on that ele tem uma evidência de primeira mão, né? particular music, any electric guitar parts during tracking or Nenhuma parte elétrica da guitarra foi gravada. No sentido parte acústica, tipo colocar um mic na guitarra. overdubs were close mic'd only. the signal chain for JT, it was literally a 57 into the Neve, two tape. O som da guitarra desse álbum que ele tá falando, eu acho que é do Brad Paisley, era literalmente o amplificador, um SM57 na frente e direto ligado na mesa, sem nada mais, sem overdub, sem... That was it. And any space heard on the electric guitar in the final masters came from either the player's delay pedal into the front of the amp E toda a espacialidade, tipo... a especialidade, o som de sala vinha do delay. or a small amount of the guitar track being sent to Avid Revibe at one of the Reverb settings during mixing. na mixagem, reverb da mixagem. A lot of those records, I would find a plate just to make everyone in the same room, something to just add a little bit of ambience in the track, but the tone, Daí o cara que mixou o áudio aqui desse álbum, ele basicamente, tudo que ele fazia era colocar um reverb plate na mix inteira ou um pouquinho de reverb só na mix aqui. was pretty much just what he laid down. And close miking dry with reverb and mixing is how I've usually seen it done. Então, basicamente, o timbre de guitarra era o mic colado ali no ampli e um reverb que vinha depois no processamento. I'm kind of young and haven't been around for most recorded music history. Maybe close mics are a modern thing and it used to be done differently. Então, ele deu uma olhada na história e talvez, ele tá fazendo um questionamento aqui, né? Talvez microfones colados no ampli, né? Perto do ampli, seja uma coisa moderna e antigamente eles gravavam o som da sala. So I called someone who has been around Então, ele ligou pra alguém recorded music que history. gravou músicas antigamente. Wayne Moss, a Wayne session Moss, guitar esse player who produtor aqui, started in the 50s and played electric guitar. que tocava nos anos 50. Pretty Woman by Roy Orbison and Only Daddy That'll Walk the Line by Waylon Jennings. Maybe he would know where the mic was put back then. Então, ele ligou pra esse cara e perguntou onde os amplificadores eram colocados naquela época. Onde os microfones eram colocados naquela época. Oh, Hey, is this Wayne? yes. Hey Wayne, my name is Jim and I'm trying to get a sense of history of how guitar sounds have been Ele tá falando com o cara, né? made throughout the Ele quer ter uma ideia um senso melhor sobre o time de guitarra, ele vai perguntar I'm not too sobre interested in pedals and stuff. I'm more interested in like the microphones and where they were placed. os microfones e eu tô interessado nos microfones e onde eles eram colocados. Do you put it right up on the amp or do you back it off and Vocês colocavam na frente do ampli ou vocês deixavam uma distância e usavam microfones de sala, room mix? use room mics? So you got a room Nice. full of people. Do you put it right up on the amp or do you back it off and use room mics? So you got a room full of people, it'll bleed into everyone else. So you use at a low level and put the microphone close. It ain't rocket science. Is that how it was Ele falou que ele simplesmente colocava o microfone perto, e se tivesse muitas pessoas na sala, eles colocavam o microfone perto do ampli. back in Acho que foi algo assim. Put the microphone close. Basicamente, colocava o microfone perto. It ain't rocket Isso não é ciência de foguetes. science. Is that how it was back in like 50s and 60s when you were starting out too, or did they do stuff different back then when they had fewer tracks to go to? That's how we did it starting in the 50s and 60s, yes. So this is what close Ele tá... A ideia dele aqui, que baseada em evidência, todos os timbres mais famosos eram simplesmente um ampli na frente. Um microfone na frente do amplificador. miking sounds like, Sem frescura. and this is what room miking sounds Então ele tá mostrando a diferença entre o timbre na frente, na cara do ampli e olha o timbre de sala, né? like. I think close miking is the main sound I've heard on most of the music I like, but E
A conclusão que ele chega é que o microfone perto é a maioria dos timbres de música que ele gosta. But I've read that some players have had room mics blended in with the close mics as an effect to give it some space. Mas ele leu que alguns guitarristas colocavam microfones de sala fazendo um blend, né, juntando o som para ter um pouco de espacialidade. Whereas other people use a delay pedal for space. Então algumas pessoas usavam um pedal de delay para essa espacialidade, né, som de sala. Or the built-in spring reverb on their amp for space. Ou o spring reverb, reverb de mola, né. Or a reverb chamber, plate, rack unit, or plug-in Ou um milhão de tipos de reverb. for space. So there's a chance that room mics were used for the electric guitars on your favorite music. I know that if it happened on Então talvez a sua música favorita tenha um microfone de sala junto. my favorite music, I'd be taking room mics and moving them around and listening to the different tones I could get, recorded through the microphones. Então ele começou a ele quis fazer uns testes com os mics de sala para ver como eles soavam. Not positioning my head in the one spot of the room where I sound like I want, then making anyone listening to me stand right there. Ele fez uma piada ali que ele fez o teste gravando o som dos microfones e não ficando parado na sala, tipo, tentando achar uma boa posição no seu quarto aí onde o timbre soa melhor e colocando alguém para ouvir nessa posição exata. Room where I sound like I want, then making anyone listening to me stand right there. Yes. Corey, come in here. Yeah. Stand right here. Okay. Fica aí que você vai ouvir um timbre bom nessa posição. Do I sound like John Mayer? Eu tô soando como o John Mayer, meu timbre tá parecido com o John Mayer. Alright. Nessa posição. Do I sound like John Mayer? I'm not hearing it. Get on your tiptoes, I'm taller than you. Yeah. Fica um pouco mais alto, agora sim você parece o som do John Mayer. You sound like John Mayer. But Jim, what about going direct? Yeah, some influential guitar tones, mostly from the 80s and 90s, were DI. E agora ele tá falando sobre o timbre direto, ou seja, DI. Yeah, some influential A guitarra limpa entrando direto na mesa, né? guitar tones, mostly from the 80s and 90s, Principalmente nos anos 80 e 90, DI. e alguns nomes aqui. Wanted us to not use amplifiers. Neon Moon. Eles não usavam amplificadores, né? That was direct. Usavam o timbre direto da guitarra. Meet in the Middle was a direct guitar sound. Meaning no amp, meaning no speaker, so in those cases, there were no mics. Sem microfone, sem ampli. Because why would there be mics when there was also no in-the-room sound to begin with? Those players only heard the sound sent back into their headphones from the console. Então, nesse caso, eles só ouviam o som da guitarra indo direto pro console e chegando no seu fone de ouvido. It could apply to people who record with modelers. E a ideia se aplica aos modeladores que se traduziria as pedaleiras modernas que modelam o timbre de ampli, né? Taking all of this info in and thinking about it, it seems like the only way the in-the-room sound could matter is if it could somehow change the tone coming out of the guitar itself. A ideia desse vídeo é que depois de ele ter testado tudo isso, o som do amplificador na sala, com você nela, não importa, saca? Tipo, você na frente do ampli ali, se esse som tá ruim ou tá bom, isso não faz diferença. O que vai fazer diferença é esse som gravado. E se esse som for gravado, ou ele vai ser direto, vai ser um DI, e não vai ter nenhuma influência, tipo, da guitarra ali, do som da sala, ou ele vai ser gravado por um microfone. E é isso que importa. Matter is if it could somehow Então, a única maneira de o som da sala fazer alguma diferença é se o som que sai do amplificador tiver alguma influência na madeira da guitarra. change the tone coming out of the guitar itself. And some of my friends say that it does. E foi o que alguns amigos deles falaram. They say that the tone of the guitar itself will change if it's in the presence of a loud amp making the guitar vibrate differently. Que o som da guitarra muda se você estiver tocando a guitarra num lugar com um amplificador muito alto, porque o amplificador faz a guitarra vibrar diferente. Isso foi o que alguns amigos deles falaram pra ele, então ele vai testar. Alright, that's loud enough. Vai ser bem alto, ele falou. This is the toboggan. It was made in Preston, Canada, Esse é o Tobuga. and my parents got it at a second-hand store in the 80s. Você tá falando daquele negócio ali, é tipo um trenó de neve, né? I've turned it into a mobile recording setup, complete with power, Ele tá transformando um gravador portátil ali, um setup de gravação. an interface, a laptop running Pro Tools. Interface, um notebook e o pedalboard. The last pedal on the board splits the signal. E no caso, o último é uma HX ali, né? Ela explita o sinal. Fica em estéreo. One line goes direct to the
Então, ele vai gravar o som da guitarra entrando na pedaleira e indo para HX ali, e na HX vai sair um sinal direto para a interface e o outro sinal vai pro ampli, é isso? To be recorded, and the other line goes to this 100-watt Marshall half Isso, e o outro vai pro ampli. stack and can be toggled on and off with my foot, while the direct line keeps recording. E a guitarra ela tá sendo gravada direto, então o que ele vai fazer? O som da guitarra ele tá entrando direto na interface, nos dois casos exatamente igual. A única coisa que vai mudar é que ele vai fazer um teste gravando com o amplificador ligado no máximo, lembrando que o timbre não está passando pelo amplificador, tá? A única coisa que a única função do ampli nesse caso aqui é testar se o amplificador muito alto muda as frequências da guitarra, entendeu? Tipo, se o timbre vai ficar diferente com um ampli alto perto da guitarra ou não. Mas todo o setup de gravação do timbre é o mesmo, é o amplificador, interface e notebook, né? Gravando. So, if I drag the toboggan out in front of this 100-watt Marshall half stack with all the knobs on 10, and the sound of the amp in the room vibrates my guitar in a way that changes the tone, then it should be easy to hear that difference in the direct A ideia é ser fácil de ouvir essa diferença numa gravação. signal coming out of my guitar as I toggle the amp sound on and off. Então ele vai testar, vai ligar e desligar o ampli e ver se faz diferença na gravação. If you can't hear a change in the direct sound when the amp starts and stops making noise, then the sound in the room vibrating the guitar differently must not affect the tone. Então vamos ver se faz alguma diferença. So, this is the sound the camera picked O up. som da câmera. Desligou o amplificador. O som da câmera ainda. Ligou o ampli. Então a gente ouviu o som da câmera com o ampli ligando e desligando. Agora vamos ouvir se o som da guitarra em linha foi afetado por isso. And this is the direct sound out of the guitar. Então a ideia é quais foram as pisadas, ou seja, qual intervalo o ampli está ligado e qual o ampli está desligado. Unless you're purposely trying to make feedback happen, it seems like Então, a não ser que você queira ter um som de feedback, purposely trying to make feedback happen. isso aí é o feedback, eu esqueci o nome disso. É microfonia de guitarra, né? Se o seu único propósito for esse, aí sim, o ampli alto faz diferença. Se não, o ampli alto ligado na guitarra não faz diferença. Tipo, não faz diferença você gravar com o ampli alto na mesma sala que a guitarra ou ter um estúdio separado, o ampli lá longe e a guitarra longe, o timbre vai ser o mesmo. It seems like the only way the sound in the room can affect an electric guitar's tone is psychological. Então, esse som in the room, o som na sala ali, o som ao vivo, não afeta o timbre da guitarra, a não ser psicologicamente. When I get to turn up loud and hear myself loud, it makes me feel more important, and that Ele falou que quando ele estava tocando com a guitarra muito alto, parecia ser mais legal, ele se sentia mais probably importante. makes me more confident in my decision making. Fazia ele ser mais confiante nas decisões ali de tocar I guitarra. think this might be why my friends thought it was so important to have the feel of an amp Por isso a maioria das pessoas gostam de sentir o amplificador ao vivo e acha que isso faz diferença. in the room. But I also know that every guitar player I look Mas ele também notou, ele está mostrando várias fotos aqui, que todos os guitarristas famosos que gravavam o som deles up to get estavam ouvindo o som da guitarra microfonado, né? Passava pelo amplificador, era microfonado e ele ouvia o som num headphone, como tá aqui nesse vídeo. every guitar player I look up to gets great tone and makes confident choices with their cab off in another room entirely. Todos eles gravavam a guitarra numa sala separada e ouviam o som através de um fone de ouvido. And a pair of headphones being the only thing getting their guitar into their ears, which of course is the sound the microphone's Então, picking up. resumindo, o único som que eles ouviam era o som do microfone. Maybe overcoming the psychological crutch of hearing yourself loud in the room and being able to deliver a great performance with great tone into a microphone, regardless of what the in the room sound is like, is part of becoming a better guitar player. But based on the evidence I've seen, here's the one thing every influential guitar tone has in common. Every influential guitar tone was and is made up of a chain, starting with the player's decisions in their brain, execution with their hands, the pick, strings, guitar, pickup, cables, effects, amp, cab, and speaker. But then it doesn't stop there with the sound you hear in the Então aqui ele descreveu a cadeia de
Não a cadeia, senão a cadeia lógica de todos os guitarristas famosos que tem um timbre legal que você gosta. starting with the player Então é uma cadeia que começa com in their o guitarrista fazendo decisões no cérebro ali, né? brain, execution with Executando aquilo hands, the pick, com as mãos, com a palheta, string, as cordas, guitar, pickup, o captador da guitarra, o cabo. cables, effects, amp, Depois vai pro pedal, vai pro amplificador cab, and speaker. e vai pro gabinete, né? But then it Mas não acaba no gabinete. Tem um detalhe a mais, doesn't stop there with the sound you hear in the room. It porque o som que você ouve não é o som da sala ali, daquele amplificador. O som que você ouve é o som do microfone. microphone, Well. mic placement, and then into the world of the mix E depois vai pra mixagem, obviamente. engineer where it's balanced with everything else and committed as the tone that the rest of the world will hear. E daí o resto do mundo vai ouvir aquele timbre gravado. That is how every tone we've ever loved got into our ears. E é isso que todo timbre que a gente ouviu, que a gente gosta, tem em comum. The only way to evaluate your own guitar tone is to get a microphone and an interface and record it, because listening to your evaluate your own guitar tone is to get A única maneira de você julgar o seu tom, evaluate, eu acho que é isso. É alguma coisa assim. Julgar o seu próprio timbre de guitarra é você gravar ele. a microphone Se for com ampli usando o microfone, se for só na pedaleira, gravar e testar. and an interface and record Gravar um microfone, interface, enfim. because listening to your amp in the room is objectively an entirely temporary and purely recreational activity. Porque o som que você ouve do seu amplificador na sala é um som temporário e puramente recreacional, ele colocou ali, né? Só de brincadeira. And that's Esse timbre não vai existir na realidade. O timbre que vai existir na realidade é o timbre gravado por um microfone. fine, but it can't be replicated, compared, or used as evidence in support of or anything in any way, regardless of how often you do it or how long you've done it. And the best part about this is it isn't just some guy's opinion, because it's not an opinion. E ele falou que isso não é uma opinião, isso é baseado nos testes que ele Send me fez. your favorite unrecorded guitar tone if you disagree. E se você discorda de tudo isso que ele falou, você tem que mandar pra ele o seu timbre favorito de guitarra não gravado. So, a small difference. I'm doing my best to help compare me in the future. E acabou o vídeo. Eu achei esse vídeo muito legal. Então, se você deixa aí nos comentários o que você achou. Mas a ideia do vídeo é muito simples, é mostrar que o som que você ouve na sua sala, primeiro, que nunca vai ser um timbre que você curte, tipo o timbre de um DVD ou de um CD que você já ouviu, porque o som que você está ouvindo do DVD não é o som da sala do ampli, é o som gravado por um mic. Então, talvez você ache seu timbre ruim e tudo mais, principalmente quem ainda usa ampli ali ao vivo, nunca vai ser esse timbre ideal, sei lá, que a gente tem na nossa cabeça, porque o timbre ideal que a gente tem na nossa cabeça, ele passa por um microfone. Então, é isso. Deixa o like aí, se inscreve aí e deixa sua opinião aí nos comentários do que você achou desse vídeo. Eu achei ele muito legal porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que o timbre que eu gosto e que eu escuto todo dia não é o timbre de um amplificador na minha cara, é o timbre daquele ampli passando por um microfone. Então, enfim, nunca tinha parado pra pensar nisso. Beleza? Valeu aí, deixa um like, se inscreve e até os próximos vídeos.